Olá, muito boa tarde. No último fim de semana iniciou no Vaticano o Sínodo dos Bispos e no próximo será nas dioceses de todo o mundo que as celebrações de abertura vão decorrer. Acontecimentos que marcam, por certo, esta semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Semana do Papa começa com imagens que são uma mensagem. Representantes religiosos unidos pela paz, junto ao Coliseu de Roma, por um mundo mais fraterno e solidário. O novo processo sinodal está em marcha, um dos eventos mais importantes da Igreja Católica nas últimas décadas, que coloca em prática o sonho do Papa Francisco, por uma Igreja em saída, próxima de todos, à escuta do mundo e capaz de caminhar em conjunto. O desafio é grande e é sobretudo espiritual, com 3 palavras-chave: comunhão, participação, missão. Si può ridurre un sinodo a un evento straordinario, ma di facciata, proprio come se si restasse a guardare una bella facciata di una chiesa senza mai mettervi i piedi dentro. Invece il Sinodo è un percorso di effettivo discernimento spirituale che non intraprendiamo per dare una bella immagine di noi stessi, ma per il meglio collaborare all'opera di Dio nella storia. Dunque, se parliamo di una Chiesa sinodale, non possiamo accontentarci della forma, ma abbiamo anche bisogno di sostanza, di strumenti, di strutture che favoriscono il dialogo e l'interazione nel popolo di Dio, soprattutto tra sacerdoti e laici. Escuta do espírito das comunidades católicas do mundo. Ouvir as perguntas, ansiedades, esperanças de cada igreja, de cada povo e nação, os desafios e as mudanças. Foi assim que o Papa apresentou o caminho sinodal que decorre até outubro de 2023, na missa de abertura que presidiu no Vaticano. Um percurso que prossegue agora em cada diocese. Muitas caras, muitas vozes e uma mensagem. Todos contam. La parola ci apre al discernimento e lo illumina. Essa orienta il sinodo perché non sia una convention ecclesiale, un convegno di studi o un congresso politico, perché non sia un Parlamento, ma un evento di grazia, un processo di guarigione condotto dallo Spirito. In questi giorni Gesù ci chiama, come fece con l'uomo ricco del Vangelo, a svuotarci, a liberarci di ciò che è mondano e anche delle nostre chiusure e dei nostri modelli pastorali rispettivi, a interrogarci su cosa ci vuole dire Dio in questo tempo e verso quale direzione vuole condurci. E se há imagens que valem por 1000 palavras, esta é uma delas. Francisco cumprimentou no Vaticano a religiosa colombiana Glória Narvaez Argori, libertada após 4 anos de sequestro no Mali. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. E a acompanhar a abertura do Sínodo dos Bispos em Roma esteve o chefe de redação da Agência Eclésia, Otávio Carmo, que está hoje connosco. Obrigado, Otávio. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Por estares aqui connosco. Foram, de facto, acontecimentos marcantes estes do último fim de semana no Vaticano. Sim. Enfim, uma assembleia, uma celebração, mas que inaugura um tempo novo. Nós talvez tenha passado um pouco despercebido pela falta de espetacularidade do evento, até porque ainda estamos a viver um tempo de pandemia e não podemos pôr 3.000 pessoas no acontecimento destes, mas foi um momento histórico. Nós provavelmente vamos estar a falar daqui a 50 anos, quem quer estiver, vai estar a falar destes dias 9 e 10 de outubro,
marca um arranque de um processo sinodal, que é um processo que vai além daquela estrutura clássica que estamos habituados do Sínodo dos Bispos, porque alarga muito a sua base. E tal como foi dito no início do programa, tanto alarga a base que as dioceses, no próximo sábado, no próximo fim de semana, perdão, mas no próximo domingo, ou numa data que possa ser mais adequada para a vida de cada diocese, vão arrancar o processo a nível local. É a primeira vez, para quem está a ouvir, e é católico e sabe melhor o que é o sínodo, é a primeira vez que vai poder participar no sínodo. Basta ir... Num sínodo global. Global, não o sínodo diocesano, como já fizeram, mas o sínodo que é a experiência de consulta que o Papa promove a toda a Igreja Católica e em que todos são chamados a participar. E esse arranque, esta etapa que vai agora até abril de 2022, vai marcar muito o que será o ritmo deste processo e o seu sucesso, porque é o grande desafio que o Papa assume. Eu acho que é preciso ser claro quanto a isto. Nós temos um pontificado iniciado em 2013 que nos trouxe até aqui. Ou seja, 10 anos depois, em 2023, o Papa terá diante de si a prova de fogo numa Assembleia de Bispos no Vaticano, de saber se a Igreja que vai deixar para o futuro, se Deus quiser, se ele lá estiver, será a Igreja com que ele sonhou. E isso parece-nos, obviamente, muito entusiasmante, também sentimos isso lá na reportagem. Sim. E esse sonho parte sobretudo dessa auscultação, do perceber parte da ideia, a forma como a Igreja é olhada e perceber dela. Da ideia de que aquilo que foi dito no domingo e que me parece muito bonito, que as dores, as expectativas, os sonhos, os problemas e as propostas de todas as comunidades católicas, mas também toda a sociedade, em relação ao que pode ou deve ser o futuro da Igreja Católica, vão ser ouvidos. E a partir disso, sim, constrói-se o sínodo sobre a sinodalidade poderia parecer uma pescadinha de rabo na boca, porém, para ser muito direto, é um sínodo sobre o que deve ser a Igreja do futuro. A forma como se deve organizar, a forma como se deve relacionar, a forma como devem ser tomados os processos, devem ser moldados os processos de decisão e a inversão daquele esquema clássico da pirâmide, que provavelmente muitos de nós cresceram nele e se sentem confortáveis nele. Que atenção, aqui a questão não é sempre o que está no topo, é a base, não é? É um processo em que nos sentimos confortáveis, porque não nos obriga a tanto esforço nem a tanta responsabilidade, como obriga um processo de corresponsabilidade, que é aquilo que está em causa, de participação e de diálogo, de abertura, de confronto e de debate, que é uma cultura que tem de ser instalada na Igreja Católica. Com o Ricardo Perna da Família Cristã, Otávio, estiveste em Roma nesta reportagem. Sim. De que forma é que o mundo está a olhar para esta iniciativa do Papa? Há duas grandes tendências que, aliás, o Sr. Cardeal Dom António Marto, no início da peregrinação de outubro, foi muito claro. Há uma tendência de entusiasmo e há uma tendência de resistência. Mesmo que essa resistência não seja ativa, que é uma resistência passiva, que é vamos começar a andar e as pessoas ficam paradas. Obviamente que isso nota-se. Agora, eu acho que há também um grande clima de expectativa porque não se sabe exatamente para onde se vai, o que não deixa de ser curioso, porque a imagem habitual da Igreja Católica é a imagem menos ou mais correta, não quero entrar sequer é a imagem da Igreja dogmática, ou seja, que sabe sempre tudo e que sabe para onde é que as pessoas devem ir. E assumir num processo sinodal, alargado a todo o mundo, naquilo que alguns já consideraram o maior processo de consulta global alguma vez feito na história da humanidade, é terrivelmente assustador, eu admito que sim, mas é também assim que as primeiras comunidades começaram com a confiança no futuro e sem saber exatamente para onde iriam e vejo até onde é que elas chegaram, portanto, acho que obviamente há uma certa expectativa, há algum receio, que me parece compreensível, porque não é um processo tão linear e tão definido como anteriores, mas é também um grande momento de transformação e de debate que me parece que vai ser muito importante para o futuro. E vai ser possível esse processo de escuta em 6 meses, daqui até abril? Uma das questões que nós trazemos e que convido as pessoas a ver, e eu 70 vezes 7 do próximo domingo, é que efetivamente este processo de diocesano, por exemplo, não acaba em abril de 2020, pelo contrário. A ideia é que não acabe nunca. Nunca. É que se abre um processo... Se inaugura um processo. E mesmo que nestes meses seja feito apenas um trabalho inicial, que é compreensível, de escuta, de ir ao encontro, o que está aqui em causa é uma transformação radical, para que se mantenha essa dinâmica e não seja apenas criar um documento em março para entregar à Conferência Episcopal e enviar ao Vaticano e fechou. Isso é demasiado restritivo para aquilo que o Papa... Isso era ficar tudo na mesma, não é? Era basicamente repetir os esquemas do passado e não é isso que está em causa. Não? A percepção que vais tendo também é que em cada diocese, e falando especificamente aqui em Portugal,
Estamos preparados para isso? Vai ser possível levar isso por diante? Eu acho que as pessoas assumiram que o tema é tão delicado que, por exemplo, há especialistas a passar a dar formação pelas várias dioceses. Ou seja, está assumido que é preciso esclarecer, aprender. E isso é o primeiro passo, é um primeiro passo muito positivo. As pessoas reconhecerem que é preciso aprender. Aprender o que é sinodalidade, não gastar a palavra em vão, sobretudo não a gastar em vão. Aprender a trabalhar em conjunto, a promover... há um conjunto de organismos que já existem e que, à partida, seriam sinodais de decisão participada. Só que muitas vezes ficamos nessa parte institucionalizada e aqui o conceito é de um alargamento mais genérico e mais abrangente à participação de todos na vida do dia-a-dia da comunidade. Obviamente que isto é uma mudança muito significativa, muito dura num país que é tradicionalmente católico e, como eu digo, que é tradicionalmente católico num modelo cristalizado, assumido, apesar de toda a dinâmica que houve da ação católica no século XX, é um modelo muito piramidal. Muito marcado por essa palavra também de clericalização. Sim, que muitas vezes não depende diretamente do sacerdote, depende da atitude até que os leigos têm em relação à sua vida na comunidade. O padre decide, por nós está tudo bem. E essa atitude tem de mudar também. O que é que vai acontecer agora no próximo fim de semana nas várias dioceses? As dioceses já dão o pontapé de saída para o seu processo sinodal, que implica ir ao encontro de toda a gente, ouvir essas pessoas, recolher opiniões, recolher propostas, trabalhar essas propostas, mas, por exemplo, o Vademecum, que é o guião prático do sino, diz coisas tão simples como é preciso ir tomar um café, ir jantar com pessoas que possam estar mais afastadas e conversar com elas. Ou seja, o processo tem uma formalidade, tem um esquema, tem um calendário, mas também tem uma enorme dose de informalidade, que era o que eu falava ainda há pouco, que permite grande margem de manobra. Portanto, o que é preciso é que haja criatividade. Há uma data marcada para começar, há uma data marcada para enviar o documento, mas tudo o que vai decorrer até 2023 e daí por diante depende muito da criatividade e da capacidade que as comunidades católicas devem ter neste momento, que é um momento também de pós-pandemia, de se reinventarem e de não deixarem pessoas à margem. E houve uma coisa que nós tivemos numa conversa, só para acabar, na Eclésia, a respeito do aniversário da Fratelli Tutti, que foi muito bonita, que foi dita lá, que é esta passagem que vamos assistindo, que ainda persiste na cabeça de muita gente, mas que eu quero que fique claro que vai mudando de uma igreja tribunal, que existe para julgar o mundo, para uma igreja hospital de campanha, como o Papa Francisco propõe tantas vezes. E que tanto insiste. Uma última referência, Otávio, o que é que vai ser possível ver no programa 60x7 do próximo domingo, aqui na RTP2? Nós trazemos entrevistas com os subsecretários do Sino, portanto, as duas personalidades que vão gerir basicamente o andamento dos trabalhos, com vários teólogos, várias teólogas, há uma grande participação de mulheres nesse programa, há uma participação de jovens, há os portugueses que estão na equipa de comunicação, isso também é importante, ou seja, a forma como o Sino se vai comunicar também vai ter marca portuguesa, portanto eu convido as pessoas a verem o que é este pontapé de saída e vamos tentar, sobretudo, ser o mais pedagógico possível e explicar o que é que podemos esperar e o que é que se pretende neste trabalho por parte da Santa Sé, da equipa de trabalho que está constituída da Santa Sé para promover esta iniciativa a nível global. Otávio, obrigado por esse trabalho de reportagem, por aqui ter estado a apresentar também e fica desde já o convite para acompanhar o programa 70x7 no próximo domingo. Tempo ainda para olharmos para outros assuntos da atualidade. Foi mais um recomeço após a pandemia. 2 anos depois, o Santuário de Fátima voltou a encher-se de luz. É um momento que define Fátima, o recinto do santuário repleto de luz, com as velas de cada peregrino a acompanhar a imagem de Nossa Senhora na procissão entre a capelinha e o altar do recinto. Ao longo do percurso, entoam-se cânticos que dizem a mensagem de Fátima e traduzem a forma como os crentes a vivem e a sentem. A peregrinação de 12 e 13 de outubro deste ano retomou esse ritual após 2 anos, onde a palavra confinamento substituiu a possibilidade do encontro. Estamos a vencer a pandemia, começamos a ter uma nova normalidade que nos convoca à responsabilidade e ao cuidado. Foram tempos difíceis. Ainda havemos de experimentar, porventura, muitas dificuldades, as consequências reais e efetivas da pandemia, do ponto de vista económico e social, que poderão não estar todas contabilizadas, mas devemos olhar o futuro com esperança.
E foi essa a palavra que se repetiu ao longo da peregrinação ao Santuário de Fátima, a que se junta outra, a cultura do cuidado. Um dos ensinamentos desta pandemia foi a cultura do cuidado, de cuidarmos uns dos outros. Por isso, fica uma palavra de muita gratidão a todos quantos salvaram vidas e permitiram que os doentes, os idosos, os que perderam o emprego e deixaram de ter meios de subsistência continuassem vivos. Quantas pessoas carregaram e carregam cruzes para ajudar os outros, se sacrificam para ajudar os que precisaram e precisam. Para esses, deve voltar-se a nossa gratidão. O cardeal Sérgio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia, presidiu a peregrinação e evocou os clamores dos que mais sofreram por causa da pandemia. Venho trazer as preces como peregrino que vem de outro país, de outro continente. Venho trazer as preces, isto é, os louvores, os clamores dos que continuam a sofrer com a pandemia, especialmente os enfermos, os mais pobres, as famílias enlutadas e tantos irmãos e irmãs fragilizados. Fragilidades que reclamam trabalho conjunto, união, sinodalidade. A proposta do Papa Francisco para este tempo que se experimenta no ambiente de uma peregrinação. E aqui na peregrinação nós temos essa ocasião privilegiada do estar juntos, do caminhar juntos, do rezar juntos, para poder vivenciar aquilo que o próprio Papa está propondo para toda a Igreja: participação, comunhão e missão. A peregrinação de 12 e 13 de outubro ao Santuário de Fátima registrou o maior número de grupos inscritos nos 2 últimos anos, 48 precisamente, sobretudo da Europa e também do continente americano. A coroa preciosa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima esteve na Bienal da Joalharia Contemporânea em Lisboa. A coroa preciosa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima esteve exposta durante 2 dias na Igreja de São Roque, em Lisboa. Aquela obra de arte saiu pela primeira vez do Santuário de Fátima, sem ser a acompanhar a imagem e para ser apreciada na Bienal de Joalharia Contemporânea. É a primeira vez que a coroa de Nossa Senhora de Fátima, a coroa preciosa, sai do santuário sem ser a acompanhar a própria imagem. Por outro lado, esta coroa, se por um lado remete necessariamente para a imagem de Nossa Senhora de Fátima, reconhecemos que é uma obra de joalharia, uma obra artística de valia, mas sobretudo uma obra de muito simbolismo. E é este simbolismo que importa também sublinhar nesta ocasião. A obra vem a Lisboa para participar e integrada numa Bienal dedicada à joalharia contemporânea, sem dúvida, mas extravasa largamente essa dimensão. Claramente a peça mais importante do grande tesouro que o Museu do Santuário custodia está de facto hoje fora de Fátima. Na verdade, também essa é a missão do Santuário e do próprio museu, ir ao encontro, aliás, até imitando a Virgem Peregrina, indo ao encontro dos seus peregrinos, fora também do Santuário, rasgando muros, rasgando inclusivamente fronteiras e tocando até outras pessoas que, porventura, se possam interessar pelo fenómeno de Fátima e que não sejam devotas de Fátima. Uma obra de arte da década de 40 do século passado, onde o simbolismo está bem patente. Para além do valor patrimonial, as raízes da devoção mariana são visíveis e rasgam muros ou fronteiras. Esta coroa é mais do que uma obra de arte. Tem um significado espiritual, desde a angariação das peças a partir desse desejo das mulheres portuguesas agradecerem à Virgem de Fátima por Portugal não ter entrado na Segunda Guerra Mundial, desde a coroação pontifícia, é um legado pontifício, um legado do Papa Pio XII que vem coroar a imagem de Nossa Senhora de Fátima, não a vem coroar apenas como Rainha de Portugal, vem coroá-la como Rainha do mundo e da paz, e depois aquela joia dentro de toda a joia e daquele conjunto de joias que é a bala que atingiu o Papa João Paulo II. É uma obra que integra
também um elemento que não é de metal precioso, que é a bala do atentado contra o Papa João Paulo II, que pertence plenamente já a esta obra de joalharia, e que lhe dá um valor ainda maior, um valor incalculável, por todo o simbolismo que encerra. Aquela joia tem uma mensagem de paz. Serviu para agradecer a não entrada de Portugal na Segunda Grande Guerra Mundial. A missão do Santuário de Fátima é ir ao encontro dos peregrinos e anunciar-lhes a paz. E a bala que ali está, podemos dizer também que está ligada à questão da paz, porque a bala que atinge o Papa João Paulo II aparece nesta coroa, neste contexto concreto, para nos dizer que a nossa fé, como dizia o Papa Bento XVI, é mais forte do que as balas, e que rezar pela paz é algo que está sempre no nosso horizonte, nomeadamente no horizonte da mensagem de Fátima. A resposta clara a que não há contradição naquela coroa podemos tomá-la a partir do Papa Bento XVI, quando, diante da imagem de Nossa Senhora, ao chegar, olha para ela e na sua oração diz que ela está coroada com as joias das nossas alegrias, mas também com a bala das nossas dores. As alegrias e as dores fazem parte daquilo que é a humanidade. Depois é preciso que essa humanidade tenha esse horizonte mais longínquo, que é o da confiança em Deus, sabendo que, e isso a mensagem de Fátima diz-nos claramente, sabendo que o poder da oração é mais forte do que o poder de todas as balas. A coroa preciosa de Nossa Senhora do Rosário de Fátima esteve ausente 2 dias do Santuário de Fátima e anunciou uma mensagem de paz através da arte. Por hoje ficamos por aqui. Deixo o convite para acompanhar mais logo na Antena 1, pelas 22h45, a nossa edição na rádio. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.